Olá pessoal, eu sou Tito Cavalcante e este é o projeto Um Conto por Semana, um espaço onde postamos contos inspiradores que podem nos ajudar a iniciar o dia com clareza de propósito e perspectiva positiva. O conto desta semana é Cores e Sons do Nosso Ser, o Despertar das Emoções, uma história sobre Álvaro, um homem de lógica e razão que sempre acreditou que suas emoções eram apenas reações químicas. Tudo muda quando ele se vê imerso em uma festa que provoca nele uma sensação inexplicável. A partir desse momento, ele começa a questionar suas próprias crenças e a explorar a relação entre as cores, os sons e as emoções. Sua jornada é uma busca pela verdadeira sabedoria, onde ele descobre que, talvez, o mundo não seja apenas aquilo que se pode medir e controlar. No capítulo anterior, Álvaro passou a integrar as emoções e a lógica de uma maneira mais harmônica. Ele começou a perceber como as cores e os sons ao seu redor influenciam suas emoções e começou a compreender que, para viver plenamente, ele deveria permitir que ambos, razão e emoção, coexistissem. Agora, ele está prestes a enfrentar uma situação que o desafiará ainda mais em sua jornada de autoconhecimento. Capítulo 5 – A reconciliação com a emoção. Álvaro se vê diante de uma situação desafiadora em sua vida profissional, onde suas novas perspectivas sobre as emoções e a lógica serão testadas. Ele tenta equilibrar sua razão com os sentimentos que surgem dentro dele, mas logo percebe que o mundo real nem sempre oferece respostas fáceis. Neste capítulo, ele experimentará a verdadeira tensão entre a mente racional e o coração emotivo. A vida de Álvaro sempre foi regida pela lógica. Como analista de sistemas, ele passou anos resolvendo problemas complexos baseando-se em fórmulas e em raciocínio matemático que o ajudavam a sentir controle sobre o mundo. No entanto, a busca por equilíbrio entre emoção e razão o levava a caminhos onde o controle nem sempre era possível. Foi durante uma reunião crucial no trabalho que a sua transformação interna foi desafiada. Ele estava diante de uma proposta importante que deveria apresentar aos executivos de uma grande empresa. A pressão estava alta e as expectativas de seus superiores também. Álvaro sabia que a lógica e o raciocínio eram suas ferramentas principais, mas agora, com sua nova perspectiva sobre as emoções, ele sentia que algo mais estava em jogo. Enquanto preparava os dados e as análises que sustentariam sua proposta, ele sentiu uma tensão crescente dentro de si. As palavras fluíam naturalmente quando ele se concentrava na lógica, mas, de repente, ele foi invadido por uma sensação de desconforto, uma mistura de ansiedade e excitação. Ele não conseguia mais ignorar o impacto de suas próprias emoções. O problema não era o conteúdo da apresentação. Esse estava claro e fundamentado, mas algo dentro dele queria expressar algo mais. Ele se perguntava: será que posso mostrar mais do que apenas números e gráficos? Posso transmitir uma ideia de forma que toque não só a mente, mas também o coração dos outros? Quando chegou o momento de apresentar sua proposta, algo em seu peito estava apertado. O ambiente da sala de conferência parecia mais frio do que o normal. Ele sentiu que, mais do que nunca, precisava se conectar com seus colegas de trabalho de uma maneira mais profunda. Não era apenas sobre convencer com dados, mas também sobre tocar algo dentro deles. Ele começou a falar, mas em vez de apenas se basear nos números e nas análises, ele introduziu algo novo. Contou uma história sobre como aquele projeto poderia impactar vidas de maneira significativa, como cada ação tomada dentro do sistema que ele propunha poderia refletir em algo muito maior que atingiria as pessoas de forma inesperada. Surpreendentemente, ele sentiu que as palavras fluíam de maneira mais natural. A emoção que ele experimentava ao falar sobre o projeto era palpável e ele podia ver isso nos olhos das pessoas ao redor da mesa. Algumas estavam mais atentas, outras pareciam mais tocadas. Era como se a apresentação tivesse se tornado não só uma questão de lógica, mas de emoção compartilhada. No entanto, ao final da reunião, enquanto os elogios se seguiam, uma sensação de dúvida começou a se instalar em Álvaro. Ele havia equilibrado emoção e razão na apresentação,
Mas será que ele havia sido eficaz? Será que o impacto emocional realmente fazia parte da solução ou foi apenas uma distração momentânea? Ele não tinha respostas claras para essas perguntas. Em casa, depois de um longo dia, Álvaro se sentou em sua poltrona favorita e refletiu sobre o que acontecera. Ele se lembrou da festa, das cores vibrantes e dos sons que o haviam tocado de maneira profunda. Ele agora vê o mundo com novos olhos e aquele momento na reunião havia sido um reflexo dessa nova visão. Ele percebeu que, ao integrar suas emoções ao seu trabalho, não estava simplesmente abrindo espaço para a subjetividade, mas permitindo que a humanidade fosse uma parte integrante do processo racional. Ainda assim, a dúvida persistia. E se minha emoção interferir na clareza de minha lógica? Ele sabia que o mundo real não era tão simples quanto as ideias que ele costumava dominar. Às vezes, as escolhas não eram claras e as emoções nem sempre se alinhavam com o raciocínio lógico. Naquela noite, enquanto o silêncio tomava conta de sua casa, ele percebeu algo importante. A verdadeira sabedoria, ele concluiu, não era encontrar o equilíbrio perfeito entre lógica e emoção, mas aprender a conviver com a tensão entre elas. O mundo não era feito de certezas, mas de possibilidades, e talvez fosse isso que ele precisava aceitar. A incerteza fazia parte da jornada. No próximo capítulo, Álvaro começa a se questionar sobre os limites do controle. Ele percebe que, ao buscar integrar lógica e emoção, está enfrentando uma nova realidade, as incertezas da vida. Ao mesmo tempo, ele se vê em uma situação que exigirá dele um novo tipo de coragem. Como ele lidará com a imprevisibilidade do mundo à sua volta? Fique atento para os próximos passos dessa jornada transformadora. Nos vemos no próximo capítulo.